Bom dia. Bom dia. Só abrir aqui que... Ah, não, já tá aberto. Bem que eu achei esquisito que tinha aberto. Posso. Compartilhar, tá. Você vê uns diazinhos assim, sem usar, a gente já esquece tudo. Como passaram de feriado, gente? Vocês foram pra praia? Vocês se divertiram? Nossa, silêncio eu vou considerar um sim, tá? Pessoal, hoje a gente vai iniciar o nosso último capítulo, né, da nossa história de cozinha internacional. Nós vamos iniciar a cozinha mediterrânea, que eu coloquei duas fotos para vocês entenderem o que é a cozinha mediterrânea. Todo mundo enxerga a minha setinha, o meu mouse? Sim. Sim. Quando vocês não responderem, eu vou assumir que é a minha resposta mais favorável, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Tá escrito Mar Mediterrâneo. Então, esse é o Mar Mediterrâneo. E o que a gente o que a gente considera a cozinha mediterrânea? Todos esses países que são banhados pelo Mar Mediterrâneo. Porque eles vão agregar algumas características muito parecidas uns com os outros. Óbvio que cada um vai ter a sua particularidade, porque não é só o. Como a gente já viu ao longo de toda a disciplina, não é somente a região geográfica, as condições climáticas que vão estabelecer, né, uma cultura alimentar. O povo, as invasões que possam ter ocorrido, migrações, a gente tem diversos fatores que vão criar uma cultura, tá? Mas a gente agrupa como Mediterrâneo todos esses países aí aqui do lado eu coloquei, né? A gente vai ter aqui a Península Ibérica, a gente vai ter França, Itália, vai ter a Grécia. Aí aqui embaixo a gente vai ter alguns países árabes, aqui na Ásia também, países que a gente considera países árabes, tá? Então esses países são o que a gente chama de países mediterrâneos, justamente por conta desse mar, tá? Que banha eles. Então, assim, a gente já estudou, por exemplo, Itália e França. Eu cheguei a falar um pouco para vocês, né, que eles eram banhados pelo Mediterrâneo, e aí essa área é muito característica. Hoje a gente conhece como cozinha mediterrânea aquela cozinha saudável, né? Que o pessoal come umas berinjela, umas azeitonas, uns azeite, que é uma cozinha gostosa, né? Muitos peixes, justamente por causa desse marzão de meu Deus. Mas assim, o que a gente tem hoje é uma dieta considerada saudável, que realmente que virou moda no mundo inteiro. Justamente por algumas pesquisas que foram realizadas nessa região por alguns cientistas, né, em relação aos benefícios que essas dietas trariam para as pessoas da região. Eu acho que eu já fiz essa discussão com vocês, né, que cada região do planeta eu vou ter características diferentes da Terra, alimentos diferentes que a Terra vai me oferecer. E geralmente a Terra é muito sábia, ela me oferece exatamente aquilo que eu preciso para me nutrir. Então, por exemplo, se você for naqueles países nórdicos, onde tudo é muito gelado, tudo é muito frio, o consumo de gordura ele tem que ser um pouquinho maior em relação a países tropicais, por exemplo, como o Brasil. Acho que eu já até comentei com vocês que eu tinha uma chefe italiana que ela falava muito que por que a gente fazia tudo com trigo no Brasil se o trigo não é do Brasil, que a terra dá o que a gente precisa. E isso é uma filosofia muito presente na Europa, né? Principalmente
França, Itália, Espanha, de consumir o que é local. E não está errado, né? Existe uma ciência chamada naturologia, que é uma ciência de verdade, tá? Não é igual a astrologia, que vamos. Não é que não é de verdade. Bom, não vamos entrar nos méritos das questões, mas existe faculdade e tudo mais de naturologia. Então, eles estudam as medicinas complementares. Então, segundo a medicina tradicional chinesa, se vocês forem agora no mercado, no sacolão, no hortifruti, e darem uma olhada nas gôndolas de frutas, quais as frutas que vocês vão ver lá, as cores das frutas. Vocês vão ver os cítricos, né? Você vai ver mexerica, vai ver laranja, vai ver limão, vai ver outras frutas mais puxadas para o amarelo, mamão. Então, reparem no mercado que conforme a estação do ano muda, as cores das frutas a serem oferecidas, né? Frutas sazonais, não estou falando dessas que dá em estufa o ano inteiro, elas vão mudar, porque é o que o nosso organismo está precisando naquele momento. Então, agora que a gente está entrando outono e inverno, nosso organismo precisa fortalecer a imunidade, então ele precisa de vitamina C. Então, você vai encontrar esse hortifruti que favorece a melhoria do seu sistema imunológico. Então, tô tentando lembrar por que eu falei tudo isso, né? Mas, enfim. Porque eu tava falando da dieta mediterrânea. E aí, o que ocorre com a dieta mediterrânea? Ela é ótima para quem mora lá. Ela é a única dieta do mundo, assim, que é oferecida pelo pessoal da saúde, que ela realmente, né, sacramenta. Ela realmente é saudável, tá, gente? Não é mentira isso, tá? Que oferece, ela é a única dieta saudável que oferece bebida alcoólica diariamente, né? Nenhum outro manual de alimentação no mundo vai falar para você consumir bebidas alcoólicas. Só que assim, qual que é a bebida alcoólica? É vinho, tá? Então, assim, é uma dieta que ela é muito rica em polifenóis, antioxidantes. Então, o envelhecimento das pessoas é retardado, vamos dizer assim. Não é das pessoas, né? É o envelhecimento do organismo, porque os antioxidantes, eles são isso, né? São aquelas células que vão se sacrificar no lugar de outras. Então, por exemplo, quando você passa aquele seu creminho antioxidante na mão, é para que as células daquele creminho, as moléculas daquele creminho, né? Vamos supor, tem aquele, não vou falar marca, que eu não trabalho com marcas, né? Mas aquele que passa na televisão que tem vitamina C. Vitamina C é antioxidante. Tanto é que a gente coloca, né, vitamina C em algumas frutas para que elas não escureçam. É porque a vitamina C vai deteriorar no lugar das células da sua pele ou das células da banana que você colocou lá um limãozinho para conservar melhor. Então, basicamente é isso. Só que o que tem de muito interessante nessa dieta? O pessoal consome muito essa dieta, muito relacionada a emagrecimento, a anti-envelhecimento. Só que nessa dieta, se vocês procurarem a pirâmide deles, que eles têm uma pirâmide, que seria o manual, né? Vocês vão encontrar que o convívio faz parte da alimentação saudável. Então, comer em família, comer com os amigos. Então, não é simplesmente mandar vitaminas, minerais, macronutrientes, micronutrientes para dentro do peito, para dentro do corpo, né? Existe essa questão de que alimentar-se saudável é separar um momento com as pessoas para partilha, tá? Então, basicamente,
a dieta mediterrânea que é conhecida no mundo, ela vem de alguns costumes do pessoal dessa região, mas é principalmente o pessoal da Itália, se eu não me engano. A voz tá sumindo, peraí que... Deixa eu ver se tomo café ou leite. Ou café ou água. Foi no café, vamos ver se melhora. Ok? Então, hoje, nós vamos falar de dois países. Nós vamos falar da Grécia... Dois países não, né? Duas regiões. Nós vamos falar da Grécia, que tá aqui. Aqui. Eu vou apontar no outro mapa para vocês acharem que eu sei onde é a Grécia sem ler. E aqui, ó, toda essa região, Turquia... É que aqui tá cortando meu mapa, né? Turquia, Líbia, não tenho certeza, Egito, enfim, os países que falam árabe. Então, hoje a gente vai falar de cozinha grega e Oriente Médio, que são as cozinhas árabes, tá? Então, é considerado um país árabe, ó, é Líbia, ó, tá vendo? Não tava falando nada demais. É considerado um país árabe, aquele que fala língua árabe, alguma língua árabe, tá? Então a gente tem todos esses em amarelo aqui, que eles são árabes, mas veja só, se eu pegar aqui Mauritânia, por exemplo, ela não é banhada pelo Mediterrâneo. Então, o que, que a gente está considerando? A gente está considerando esses países árabes que são banhados pelo Mediterrâneo, ok? A maioria desses países predomina o islamismo, tá? As pessoas são de religião muçulmana e é importante essa consideração porque o islamismo tem diversos tabus alimentares. Então, existe uma relação muito forte entre religião e alimentação e a constituição da cultura alimentar deles. E no Brasil, a gente conhece mais de cozinha árabe, especificamente a parte da Síria e da Líbia por conta de migrações que a gente teve, tá? Primeiro foi mais os libaneses, né? Então, pra gente, tudo que era árabe era libanês e vice-versa, era sinônimo. De uns tempos para cá, né, a gente tem fortalecido mais a cultura síria, principalmente aqui em São Paulo, né? Tanto é que se você sabe aquele mercadão municipal que tem do lado do Mercadão da Cantareira, se você for lá, tá cheia de casinha que vende kebab, né? De box que vende kebab. Então, assim, a gente vai ter essa nova onda de migração. Não que a gente já não tivesse, tá? Sírios antes, mas está mais forte ainda. Então, quais são os principais ingredientes dos árabes? É o trigo, grão de bico, fava, azeitona, lentilha, tomate, berinjela, folhas secas, oleaginosas, tâmaras e romãs. Tâmara, ela é assim. Eu não sei se vocês viram na reportagem essa semana que lá tá o final do tal do Ramadã, né? E o pessoal tá quebrando a quarentena para ir comprar os docinhos. O que são os docinhos? São as tâmaras secas, né? São as oleaginosas, os doces à base de oleaginosas. Tanto é que a gente vai estudar Espanha, a gente vai ver um monte de doces à base de oleaginosas, mel, que são provindas da cultura árabe. Então, eles têm uma cultura doceira, assim, fantástica. E tem toda uma simbologia, né? Porque se você vê o fim do Ramadã, eles comemoram com gostosuras. Então, eles têm muito forte essa questão da alimentação. Assim como a gente, né? Que no Natal tem que comer peru, essas coisas. Em questão de proteína, eles consomem
cordeiro, cabrito, peixe e aves. A gente não vai encontrar muito a incidência de bovinos, mas isso é por uma questão de solo, de relevo acidentado, tudo mais. Mas não é proibido. E porco a gente não vai encontrar, porque pelo Alcorão é proibido consumir porco, tá? Ah, não é que não existam pessoas de outras religiões, mas é que a religião islâmica ela é esmagadoramente predominante nessas regiões de língua árabe, tá? Tempero, né? Eles são muito, na minha opinião pessoal, Carolina, eu acho que eles são os reis das especiarias, dos temperos, de fazer misturas que realmente trazem um sabor elegante e marcante. Nossa, tô falando até bonito, né, ultimamente. Então, os que se destacam, né? Se destacam, mas não são os únicos. É o cominho, hortelã, tomilho, pimenta, canela, cardamomo. Aliás, visitando esses países de língua árabe, vai ser muito comum você encontrar mercados que vendam, mercados que eu digo, mercados de rua, inclusive, que vendam essas especiarias, né? Na nossa oportunidade de retorno, eu vou levar para vocês um pouco do cardamomo que a minha amiga trouxe de Israel. Lá não é caro como é aqui, né? Aqui você vai comprar um tequinho de cardamomo, você deixa um rim junto, né? E a qualidade é muito melhor. Até a cor muda. O cardamomo, ele é verdinho, verdinho, verdinho vivo. Aqui você compra um verdinho pálido, verde pastel, né? Lembrem-se sempre que a Pro está com uma sinusite que nunca se cura. Então, às vezes eu paro ou para tomar uma água ou para suar o nariz. Que deselegante, né? Então vamos lá. E eles têm muito costume de usar aromáticos, que na verdade não vão dar sabor nenhum, mas eles vão trazer um aroma que vai acabar ressaltando a preparação. E aí, principalmente o almíscar, a água de rosas, a água de flor de laranjeira. O almíscar, ele é um odor que é presente nas glândulas de um cervo, que chama cervo almiscarado. Então, por exemplo, a comunidade vegana já não consome, tá? Óbvio que existe o sintético e, enfim, vocês estão acostumados muito a ver em perfume masculino esse cheiro. Ver não, né? Sentir esse cheiro em perfume masculino. A água de rosas e a água de flor de laranjeira são para fins alimentícios, tá, gente? Porque eu sei que existe coisa de limpeza que é de rosa, de laranjeira, de higiene, pessoal e tudo mais. São águas aromatizadas, né? Com o cheiro das flores. Então, vai trazer um perfume floral para suas preparações. Usa-se muito em doces, tá? Tanto no Oriente Médio quanto na Grécia, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente pode destacar um costume chamado medzi, que significa saborear em pequenas mordidas. Vai ser a preparação de uma mesa com diversas variedades de pequenos pratos. Então, é um tiquinho de cada coisa ali. Inclusive, o pessoal da cozinha fria gosta muito de se inspirar nessa medzi para montar coquetéis, porque assim, basicamente você vai ter o pão como centro da refeição, e aí você vai ter pastas ali, saladas, e você vai colocar nesse pão e comer. Então você não precisa de prato, você não precisa de talher, você não precisa de nada. Esse costume, ele traz forte a presença do convívio nesses países, né?
Então, a ideia é que as pessoas não é só comer e degustar, mas sim você estar entre amigos, compartilhando, repartindo e convivendo. A gente vai ter a Médici tanto na Grécia quanto no Oriente Médio. Aqui eu trouxe uma Médici bem completa, né? Que ela tem esfirra, tem quibe, mas dela ter baba ganoush, hummus, uns pãozinhos, já tá tudo certo. Hoje o céu é o limite, tá? Existe até assim, os restaurantes que servem Médici fria, Médici quente, Médici mista, porque virou meio que assim, um sinônimo de menu degustação, entre aspas, tá? Mas o tradicional é isso, é o pão e algumas cocitas para você colocar nesse pão. Então aqui, ó, lembra, eu falei que o pão é o centro de tudo. Então são flatbreads geralmente. Aí tem algumas opções de pães. Lembra do pão sírio, pão árabe, enfim, são os flatbreads, os pães achatados, tá? Tem as pastas, pode ser um baba ganoush, um hummus, um muhammara, coalhada seca. Vai ter algumas saladas, como o tabule, o fattoush, e outras cositas mais. Mas basicamente é isso. Você tendo pão, pasta, você já tem uma Médici. Tanto é que se você for num restaurante árabe, eles servem de entrada a Médici e vem essas 4 pastas com o pão pita, né? O pão sírio. Então, para os muçulmanos, existem algumas proibições religiosas alimentares e existem a carne halal e a não halal. Carne halal é quando você abate o animal que é permitido ao abate, ele é sangrado o máximo, né? Você vai conter naquele alimento, naquela carne, o mínimo possível de sangue. Então, sim, pode-se comer carne desde que ela seja carne halal, que é a carne permitida, sagrada, que não é pecado. Então, assim, tendo em vista não só as questões de relevo, porque os relevos lá são muito acidentados, então animais de grande porte é muito mais difícil de se criar, você também tem essa questão que ela é religiosa. Então, eu tenho que cortar em pequenos pedaços, sangrar ao máximo. Então, quanto menor esse animal, mais prático. Então, o cordeiro é uma das carnes que se usa principalmente, e aí eles vão consumir em pequenos pedaços, como, por exemplo, costeleta de cordeiro, a perna lá, o pernil. Não se consome o animal inteiro, tá? E lembrando sempre que o porco é proibido pelo Alcorão. Então, não sirva porco para muçulmanos, please. Tabule, né? Esse tabule aqui também é a boca, feio, né? Ele é uma saladinha. Ô, Alexandre, você quer falar o que é esse tabule? O Alexandre tá aí, nem sei se ele tá. Esse tabule é maravilhoso. Horrível, tá feio, né? Tá maravilhoso, professor. Perfeito. Como que você Muito fez bem esse executado. Como que você fez esse tabule, Lê? Primeiro você hidrata o trigo, né? E depois você mistura com tomate, cebola, pepino. Eu usei pepino, né? Nem sempre se usa, mas eu usei. Você usa tomate, pepino, cebola e mistura com vinagre, pimenta e hortelã. Isso. Geralmente você pode usar a pimenta síria, que a gente já vai falar o que é. E usa limão também, Limão é muito importante. E uma das formas de consumir o tabule, que basicamente é uma salada com trigo, tá? Aqui ele até botou pouquinho trigo, dá pra pôr até mais trigo. Você pode
consumir, pega esse tabule e coloca na folha de alface, por exemplo, uma folha de alguma hortaliça, e faz como se fosse uma trouxinha, um charuto e consome, para vocês verem que não se usa garfo, colher, não, só se usa as mãos, tá? Nessa culinária, você tem que pensar que os alimentos é para se consumir com as mãos, ok? Então, sim, geralmente você vai ter tomate, cebola, vai fazer um bom vinagrete, né? Para temperar e vai hidratar o trio para quibe, que a gente chama, né? E aí você vai montar essa salada. Ela é muito saborosa. Gente, vai muita salsinha. Vai muita. Vai muita salsinha, cebolinha não vai. Vai muita salsinha e vai hortelã. A salsinha é o que dá o verde dessa salada, tá? Pode tacar brasa na salsinha. Quando eu acho produções de vocês que eu vou falar em aula, eu costumo colocar. Então produzam mais, ok? Ainda mais uma produção tão bem executada como essa, né? Oh, ótima, Lê, ótima. Então vamos ter alguns arrozes também, né? Eu acho que o plural de arroz é arrozes. Basicamente, eles usam um arroz comum, um arroz branco, mas eles fazem de maneiras diferentes. Então, você vai ter assim, o arroz árabe. Tem gente que acha que o arroz árabe é arroz com frango. Não é. O arroz árabe, você faz um caldo de frango, cozinha o arroz nesse caldo de frango. Aí você vai fazer esse arroz com carne moída refogada, com algumas especiarias, né? E snowbar. O que é snowbar? Esqueci o nome. O que é snowbar? Esqueci o nome. É o pinhole, sabe? Aquelas oleaginosas bem pequenininhas, super master blaster caras no mercado. É o snowbar, que é o pinhole, que também é usado na cozinha italiana para fazer o pesto. A gente costuma substituir, né? No caso da cozinha árabe, eu aconselho substituir por amêndoas, na cozinha italiana, nozes, mas na cozinha árabe a gente também substitui muito por nozes. Então vocês podem ter certeza que tudo que é da cozinha árabe que tem nozes, provavelmente era snowbar que ia, tá? Quem não conhece, põe aí no Google snowbar ou pinhole. Parece um grãozinho, menor que um grãozinho de feijão. É uma oleaginosa, tá? A coalhada, né, gente? Usa-se coalhada fresca, coalhada seca. Para fazer coalhada fresca, o que eu aconselho? Compra um leite bem gordo. Acho que é para cada. Você compra uma coalhadinha pronta no mercado, aquelas vagabundinhas mesmo. Acho que é para 3 litros de leite gordo. Você vai ferver esse leite e vai desligar e deixar mornar o suficiente para que, vamos supor, não é certo encostar o dedo, mas se você encostar o seu dedinho, você aguenta mais de 40 segundos o dedinho lá sem queimar. Aí você vai pegar aquela coalhada que você comprou pronta, vai colocar lá, mexer e deixar ele semi-tampado ali por algum tempo. Ele vai adquirir essa textura aí. Você vai ter coalhada fresca, né? Que é a coalhadinha que você pega no mercado, ela vai ser a sua isca, né? Ela vai ser os micro-organismos que vão se multiplicar no leite que você comprou. Óbvio que se você tiver o fermento para fazer a coalhada, melhor ainda, né? Mas em não tendo, você já sabe como é que faz. E aí eu pego essa coalhada fresca e deixo ela umas 24 horas, até mais, sorando num... Normalmente eles fazem naqueles panos de trama fechadinha, assim, ou em voal, alguma coisa assim, que é para sair só o soro. Então você vai ter os sólidos. Quanto mais tempo você deixar, mais seca ela vai ficar. Então ela vai ficar mais consistente. Essa da foto ficou pouco tempo.
tá? Dá para olhar assim que ela tá muito hidratada, então ela ficou pouco tempo. Então você vai conseguir um sabor mais concentrado. Eu particularmente sou apaixonada por coalhada seca, não suporto coalhada fresca. Só Jesus Cristo sabe por quê. Mas a coalhada seca, ela é isso, entendeu? Você bota um pouquinho de sal, se você quiser um pouquinho de sal e azeite. E é isso, ela não tem mais nada. Todos os sabores dela vai provir desses bacilos aí que fizeram a fermentação. Alguém me salva para falar o nome disso? Meadra. Miadra, quem falou? O nosso poliglota. Ah, lógico, né? Humano. Miadra. Fica mais bonito que mijadra, né? Então, a miadra é outro arroz. Ah, eu tinha agrupado os arrozes e depois tirei da ordem. Ai, que tonto. Tudo bem. É arroz com lentilha. Arroz com lentilha é uma combinação nutricional perfeita. Por quê? Porque eu tenho leguminosas e tenho cereais. Então, na leguminosa, eu vou ter alguns aminoácidos essenciais que eu não encontro no cereal e no arroz eu vou ter os aminoácidos que a leguminosa não tem, de maneira que eu tenha nesse prato, juntando, tipo arroz com feijão, arroz com lentilha, eu vou ter os 9 aminoácidos essenciais que eu só encontro na carne. Logo, eu vou oferecer energia, proteína para quem consumir. Por que é importante saber disso? Porque essa combinação ela acaba sendo vantajosa para quem? Para os pobres, né? Então, é um alimento completo de baixo custo, então muito comum o consumo por trabalhadores, por pessoas de baixa renda. Qual que é o grande diferencial desse Carol. arroz com lentilha? Oi. É mijadra mesmo. É com J. Fala o J. É Mijadra. É. mijadra. Tá vendo? Eu ia falar mijadra. Mijadra é muito feio. Mijadra. Então, obrigada, mano. O grande diferencial desse arroz com lentilha é essa cebola caramelizada que vai em cima. Então, eu já ensinei vocês a fazerem cebola caramelizada, né? E ela tem que estar uniformemente cortada para que você não tenha pedaços queimados e pedaços crus. Gente, é isso. E fica um arroz sensacional, um prato super diferenciado. Arroz com lentilha, ponto. Mas aí você fala, eu fiz um mijadra. Aí a pessoa vai falar, nossa, que cara importante, fez um mijadra. E o meu arroz preferido é o chari, acho que fala assim, que basicamente, gente, é arroz com macarrão. Mas não é simplesmente um arroz com macarrão. Aqui tá com cabelinho de anjo. Mas vocês já ouviram falar naquele macarrão chamado risone, que ele é do tamanho de um grão de arroz? Sim, querida professora. Se não, vou Sim, já até procurar. usei. É muito bom. Inclusive. Ele é ótimo para fazer essa receita aqui. Como que você faz? Você vai pegar um tecão de manteiga, vai colocar. O risone é melhor porque ele vai estar em tamanhos uniformes, sendo que o cabelinho de anjo, mesmo você quebrando ele, ele não vai estar em tamanhos uniformes. Então pode acontecer isso, um vai ficar cru, o outro pode queimar. Então o risone ele é mais legalzinho assim para se fazer. Então você vai pegar um tecão de manteiga, esse macarrão e vai dourar ele até ficar essa cor de amêndoa. Ele tem que ficar bem douradinho. Dourou, você vai pegar, colocar o arroz e vai refogar o arroz, né? Selar o arroz para ele ficar soltinho. Aí você vai colocar água quente. E é água, não é caldo, não é fundo, tá? É água mesmo. Aí vai temperar com salzinho e vai deixar cozinhar normal.
ele fica com sabor, né? Por causa da manteiga que tostou o macarrão, ele vai ficar com sabor amendoado. Então, assim, ele é super sensacional. E aí ele pode acompanhar vários pratos árabes, né? Cordeiro, quibe, kafta, enfim, várias proteínas. Aí as pastas que a gente falou da Mads, né? A gente tem o hummus, que é outra combinação da hora que, falando de composição nutricional, é o hummus, que é grão de bico, né? Uma pasta de grão de bico com o pão. O pão que é do quê? De trigo. Trigo é o quê? Cereal. Então eu tenho uma leguminosa e eu tenho cereal. Leguminosa, cereal. Entendeu? Então eu vou ter essa combinação completa. Então, só para vocês terem noção que não é só arroz com feijão, tá? Bom, como é que é feito? Tanto o hummus quanto o baba ganoush, você vai fazer um molho à base de tahine, limão, alho e temperar o grão de bico cozido, né? E aí você vai processar. E no baba ganoush, você vai ter Ai, meu Deus, a berinjela defumada. Como? Eu vou pegar essa berinjela, vou espetar ela e vou tacar ela no fogo, na chama do fogo, direto na chama do fogo. Eles chamam de defumado, mas a gente sabe que isso não é defumado. Mas ele vai dar esse sabor de defumado, porque você está metendo ali no fogo, vai ter gostinho de fumaça, porque você está queimando a casca. Nesse caso, o defumado vem do fato de você estar queimando a casca. Então, é a fumaça que vai dar esse sabor. Tem gente que coloca fumaça em pó, fumaça líquida, não precisa. É só você queimar. Ah, eu não tenho churrasqueira, não tem nada disso. É na boca do fogão, na chama da boca do fogão. Você vai lá, queima. Aí você vai tirar essa casca, vai pegar essa berinjela que ela vai estar cozida, né? Porque você colocou na chama do fogão. E aí vai colocar um molhinho de tahine que você fez e aí fica a coisa mais sensacional do mundo. E essas duas pastas, o pessoal que curte mais essa questão de cozinha funcional diz que ela é muito energética, né? Mas não energética no sentido que a gente fala assim de nutricionalmente, né? É energética no sentido de que ela dá uma sintonia melhor para a pessoa, tal. E o mamra, entenderam? É que eu falei rápido para vocês não se humilharem com o meu francês. Meu francês, meu árabe. A professora tá doidona. Em plena terça-feira. Ó, aqui é uma pasta de berinjela que você também defuma para tirar a casca, né? E aí você faz uma pasta temperada com nozes, tá? Nesse caso ela tem nozes. Por que a professora desprezou esse? Porque ela não gosta muito, então ela não quis falar muito dele, porque, enfim, quem gosta de pimentão gosta. O pessoal anda fazendo muito essas receitas hoje com beterraba, porque dá uma cor muito bonita, tá? Então aqui eu coloquei um prato que é uma opção de serviço, né? Uma mini medzi, entre aspas. Aqui tem pouco pão para muita pasta, né? Mas pode ser servido assim no restaurante, porque é finalizado com azeite mesmo, e cada um tem uma decoração diferente. Então, o mármara, acho que é assim que fala, não sei, ele vai nozes decorando. O hummus, ele vai gergelim, geralmente. E o baba ganoush, eu não tenho certeza se é mesmo a salsa. Mas enfim, aqui tá uma salsinha areia, né? Você viu que tá finamente picada, tá? E bastante azeite. Se você for servir individual, você vai fazer isso aqui, ó. Você faz esse desenho, tá vendo que você tá fazendo tá fazendo uns sulcos aqui, e nesses sulcos você vai não é que você vai colocar o azeite nesses sucos, você vai distribuir o azeite, ele vai acabar caindo nesses sucos. Então, a apresentação tradicional
quando você vai servir individualmente, é essa aqui, ó, tá? Por isso que eu coloquei ela aqui. Beleza? Quibe. Que quibe que vocês conhecem? Quibe frito, quibe assado, quibe cru. E se alguém for mais espertinho, já conhece o quibe na coalhada. Quibe frito. Todos os quibes, eles vão ter a mesma base. Carne, cebola, salsinha. Carne, cebola, salsinha. Pimenta jamaica, sal. E o trigo, ok? Como vocês costumam fazer quibe? Alguém quer me falar? Vixe, ninguém faz quibe aqui. Então, posso falar? Oh, claro, meu querido. Eu tava até esperando você falar. Vamos lá. Eu hidrato também o trigo para quibe. Misturo com Tá carne errado. moída. Tá Pode vendo? continuar. Eu imagino. Eu misturo com a carne moída e aí eu coloco os temperos. Geralmente um pouco de cebola bem picada. Eu gosto de pôr o hortelã também. E aí eu uso pimenta síria, enfim, coloco sal, temperos. E geralmente eu faço ele assado. Ótimo. Bom, vamos lá. Eu também, minha vida inteira, tinha feito assim. Até entrar na faculdade, eu tive aula com um professor libanês. Então, ele ensinou muito como que era feito, né? Pela família dele, pelas mulheres, né? Que lá as mulheres que cozinham muito. E ele não deu muita explicação, mas assim, porque tem coisas que simplesmente são feitas assim. Mas faz muito sentido hoje pra mim, e eu faço assim também. Você não hidrata o trigo. Você não hidrata o trigo antes. E tem gente que até hidrata com água morna. Não tem essa necessidade. Como é que é feito? Você vai pegar o trigo seco, a carne, os temperos todos, e aí sim você vai passar no moedor. Passa várias vezes até você não enxergar mais nada. Você vem com todas essas coisas moídas, e aí sim você vai acrescentando água gelada e vai sovando aquela carne. Vai sovando, sovando, até você ter uma mistura homogênea. Enquanto você sova, esse trigo ele vai hidratando. Então, antes de você hidratar, talvez seja isso, né? O tempo de sova é o tempo de hidratar esse trigo, entendeu? Você não tá pulando essa etapa da sova. Eles têm esse hábito de sovar tanto quibe, tudo que é feito com carne, eles fazem meio que uma sova nessa carne, tá? E aí os sabores eles ficam todos, até o trigo fica saboroso. Tipo, é muito sensacional. E outra coisa que eu aprendi com esse libanês é que a quantidade de água é imensamente maior do que a quantidade de água que a gente costuma colocar. Então você vai colocando a água aos poucos, de maneira que você controla a umidade. A umidade do quibe frito é diferente do quibe assado, que é diferente do quibe cru, tá? Então, o quibe frito ele tem que ter bastante umidade para não ressecar, por exemplo. O quibe cru é o que tem que ter menos umidade. O quibe assado, ele tem uma umidade intermediária, de maneira que se eu mostrasse para vocês o ponto do quibe, vocês iam ficar doidos, porque ele parece uma pasta, ele não fica aquele bolinho, ele fica parecendo uma pasta mesmo. Então, tentem fazer com mais água, com mais água. Vocês vão ver como ele fica muito mais leve, muito saboroso, e essa sova, ela é milagrosa, assim, porque a carne fica macia, ela fica. Eu ousaria dizer que a textura fica até meio aerada, tá? Eu ousaria dizer. E vou mostrar as fotos, que aí eu já termino de explicar para vocês sobre cada quibe. Então, esse primeiro quibe, ele é o quibe cru. Então, tá vendo que ele é um pouco mais seco.
Geralmente ele é servido com essas pétalas de tomate, de cebola, tá? Então, como que é feito? Você vai pegar a coalhada seca, vai misturar num tequinho dessa carne e vai colocar na pétala de cebola e uma folhinha de hortelã para comer, tá? Lembra que é tudo com as mãos. Então, essa é a maneira correta de comer o quibe cru, ok? Segredo do quibe cru: moe ele com gelo, em vez de ficar tacando água, você moe ele com bastante gelo e toda a sova dele tem que ser feita com água muito gelada, sua mão tem que estar gelada para ele não ficar marrom. Não me aparece com quibe marrom, tá? Um quibe cru marrom, porque você falhou miseravelmente na sua apresentação. O certo é ele ficar vermelhinho assim, o segredo é só esse, ok? Aí aqui, à direita, nós temos o quibe assado, né? Quibe na assadeira. Como que você faz? Você coloca metade da massa de quibe, aí você vai fazer um recheio de carne moída, cebola, e aí que a gente fala que a gente vai fazer o refogado mediterrâneo. Como que é o refogado mediterrâneo? Primeiro você sela a carne moída, aí sim você acrescenta a cebola, e se você tiver outros temperos, e nesse caso vai snowbar também, tá? E aí você distribui essa carne, tem um nome, mas eu não vou lembrar o nome desse recheio, tá? E aí você distribui de novo a massa de carne de quibe, e aí você vai fazer esses sucos aqui, esses cortes, tá? Fez os cortes, o certo é colocar um snowbar quando tem, né? Quando tem no recheio snowbar, ou nozes, ou qualquer outro, você tem que colocar um no centro de cada losango. Por dois motivos. Primeiro, para decorar. Segundo, para pessoa saber que tem. Porque a gente sabe que existem pessoas que são alérgicas a esse tipo de alimento, tá? Aí você vai tacar azeite e vai espalhar com a mão o azeite. Ele tem que estar bem brilhoso, assim, de azeite. E aí você vai pegar um pedaço de manteiga gelada e colocar no centro de cada losango. E vai pro forno. Gente, quibe tem ponto, como qualquer outra carne. Não é para deixar lá esturricando até o final da vida de vocês. Ficou douradinho, pode tirar, tá? Não é para deixar ficar preto, ó. Veja que aqui eu não tenho nenhum quibe preto, tá tudo dourado. Quibe frito é a mesma coisa, ele tem ponto. Ele tem que sair marronzinho assim, douradinho. Não é para sair preto, tá? Para ele não ficar ressecado. Porque o maior erro de fazer quibe é deixar ele ressecado, tá? Quibe frito também, ele costuma ter o mesmo recheio do quibe assado, a mesma receita, só que vai mudar a hidratação da carne, tá? Bom, e esse aqui é o quibe na coalhada, gente. Ele é sensacional. O que ele é? Ele é uma almondeguinha de quibe, né? Faz as bolinhas, frita ela. Aí você vai, lógico, vai fritando aos poucos, vai retirando. Essa panela em que você fritou, você vai tirar o excesso do óleo, da gordura. Vai pegar coalhada fresca e vai deglaçar esse fundo, né? Tirar toda aquela sujeirinha para deixar no caldo da coalhada. E vai voltar as almôndegas para terminar de cozinhar nessa coalhada. Vocês entenderam que a receita é só isso? Se vocês tentarem fazer isso em casa, eu não me responsabilizo pelos quilos a mais na quarentena, porque é uma delícia e isso serve com arroz chari, tá? Alguma dúvida sobre quibe, gente? Tudo bem explícito? Não. Tá ótimo. Sim. Pesquisem, porque é uma arte, viu? Não é simplesmente fazer do jeito que a Ana Maria Braga ensinou ali. Esse negócio da hidratação
do trigo faz toda a diferença. Eita, não sai. Ah, então, aí tem a kafta, né? Que também é uma carne temperada, colocada em palitos e assados. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem no Instagram, que inclusive eu aconselho vocês seguirem o tiozinho que faz, porque além dele ser muito, muito engraçado, ele faz umas coisas interessantes, assim. Ele é meio sem noçãozinha, mas enfim, é rapidão. Estão vendo minha tela do Sim. Insta? Não. Agora sim. Aqui mostra só ele assando, né? Mas vocês estão percebendo a maciez dessa carne? Ela tá emulsionada. E outra coisa importante, né? Tanto o quibe quanto a kafta, eles não usam o carne de segunda, assim, carne muito gordurosa, né? Que aqui a gente gosta de usar o assim. Eles costumam usar o coxão mole ou coxão duro. Pelo menos aqui no Brasil, né? A gente usa, lá eles devem usar bastante cordeiro também. E você adiciona a gordura colocando manteiga, tá? Manteiga, banho, alguma coisa assim. E aí você faz essa emulsão. Ó, CZN Burak, que é esse cara chamado Burak Özdemir. Ele é, pelo que eu entendi, ele é famoso lá no país dele. Ele faz umas besteiras assim, mas assim, tem muita preparação dele e mostra muito isso. Eita, nós. Não lembro a minha senha do Facebook. Deixa eu ver se eu acho alguma outra coisa interessante aqui. Eita, não, espera aí. Conseguiram anotar o nome dele? Tudo assistindo desenho. Não tô no mudo também, né? Não. Tô me fazendo de palhaço mesmo. CZN Burak. Pior que ontem eu tinha separado mais 2 vídeos dele para mostrar para vocês. E óbvio que eu fechei tudo.
Aqui, pelo que eu entendi, ele fez alguma coisa para doação, né? Mas assim, vocês vão depois procurando, tem alguns que ele realmente faz, é muito. Ó, a Mads aqui sendo preparada. Os vídeos antigos dele são mais interessantes, tem mais receitas. Dá para perceber que, assim como todo chefe, né, depois que fica famosinho, quer mais ser mostrado que é a comida em si. Mas ele tem umas coisas bem interessantes. Aí vocês veem que eles gostam muito de mexer na brasa, né, fazer as coisas na brasa, no final. Exagerado, mas é disso que o povo gosta, não é mesmo, minha gente? De um pão, você abre, tem outro pão, e dentro do outro pão tem outro negócio. Ah, Mads aqui, que legal. Tá? Tem até uns mel aqui. Então, assim, você vai ver que eles são um povo, assim, que óbvio que ele é contemporâneo, né? Não tem nada de tradição. Quer dizer, tem sim muita tradição, mas você vai ver que isso daqui, será que é o negócio que eu quero mostrar para vocês? Eu acho que não, mas o que será que é isso? Aparentemente é quibe cru, né? Um quase nada de especiarias, né? Quase na carne mesmo, né? Quase não vai. Mas enfim, depois vocês vão procurando as coisas aqui que eu achei super interessante. Ele fazendo essas coisas aqui, né? A outra Mads aqui, ó. Pra não dizer que eu não tô mentindo. Pra vocês, que eles até hoje têm esse hábito. Mas eu acho que eu não vou achar ele fazendo. E a kafta, tá, gente? Também tem kafta de assadeira. Não é só feita a kafta na churrasqueira, né? Igual eles fazem. Não é churrasqueira. É churrasqueira, não é? Não é. Não é. Tá? Então também dá para fazer de assadeira, ok? Não vou achar moendo fazendo. Mas enfim, depois vocês sigam ele lá. Quer dizer, não precisa seguir, né? Se vocês quiserem participar. Caio, você levantou a mão, o que você quer, meu filho? Só tava testando, né? Isso, foi. E aí Era só um entra com um teste. pedido de revisão complementar, por exemplo. Se Ó, essa decisão esfirra, né? complementar É precisar... deles. Eu ensinei vocês fazerem esfirra, não ensinei? Não, Não, a gente não teve essa aula. Vocês não teve essa. merecem. Não, é porque a Anhanguera é sempre organizada mesmo.
Não foi Não, mas merecimento. tinha na apostila de vocês? Tinha, era ser a última aula com salgadinho, coxinha, essas coisas, mas não deu. Ah, tá. Bom, de qualquer maneira, vocês têm a receita tradicional libanesa lá, tá? Que foi a que eu coloquei para vocês. A esfirra aberta e a fechada, elas são diferentes. Uma é mais gordurosa do que a outra. E eu acho que eu coloquei o método deles lá. Você pode fazer tudo no método direto ou indireto, você que decide, né? Ou não. Depende da quantidade de açúcar. Ou você pode fazer do método que tá lá, que é o método das vovós libanesas, né? Que é você diluir o fermento no açúcar, aí você dilui na água, aí você coloca o óleo, né? E você faz numa ordem diferente. Então a esfirra ela fica assim fininha, né? A que você vai dobrar, que você vai fechar, ela tem que ficar assim fininha, em cima levemente dourado. Importante que libaneses, árabes no geral, eles não usam ovo para dar o brilho em cima. Usa um pouquinho de azeite ou óleo. Como lá estava como aula de salgadinhos, eu devo ter colocado com ovo, né? Porque salgadinhos a gente pincela com ovo. Agora, se for para serviço assim, ó, aí vocês pincelam com azeite mesmo, tá? E as abertas, elas têm uma receita um pouquinho diferente. Muda assim, quantidade de ovos, quantidade de gordura, essas coisas, tá? E percebam que o recheio de carne, geralmente a gente usa colchão duro ou colchão mole e adiciona manteiga no meio. E também sova essa carne. Ela tem que ser sovada, tá? Importante, né? Não vai alho em nada. Nada. Não estraguem o recheio da esfirra de vocês colocando alho. Percebam que é só cebola. E no caso aqui do recheio da esfirra vai tomate também, tá? Tem o peixe taratur, né? Na verdade, o taratur é um molho à base de tahine. Pode fazer o peixe na brasa, pode fazer tipo michuí, né? Que é aqueles cubos de carne intercalado com pimentão, tomate, cebola. E aí você serve com esse molho por cima. Também tem couve-flor com taratur. O peixe taratur libanês, você faz uma caminha de batata chips, né? Batata frita ou batata chips. Aí o peixe frito ou assado e esse molho taratur, que ele é sensacional. Depois, se alguém quiser, passa a receita, tá? Ah, e se vocês forem fazer, eu não sei, meu marido tava falando pra eu montar uns vídeos das coisas que vocês querem ver, mas é que eu ando tão atarefado, mas pode ser que eu faça um vídeo de como fazer esfirra, né? Vamos ver, não vou prometer nada, não. Esfirra e qualquer outro. Patia bombe? Né? Eclair. Massa. Hã? Eclair também tem Eclair. um Deus. Patachu, patabombe, ó, tô ficando doida. Charutos. Então, charuto pode ser da folha de uva, né? Ou da folha de. Eu ia falar de bananeira, gente. Eu não tô bem, não, hein? Pode me interditar. Folha de repolho, né? Então, assim, geralmente a gente viu aquele chefe cozinhando arroz antes, né? Mas eu, pelo menos, aprendi que você pega arroz e carne moída cru, faz a mistura lá, né? Tempera tudo mais, ele fica uma massinha e você enrola nesses charutinhos. Lembrando que não pode ficar muito frouxo, que senão ele abre, e não pode ficar muito apertado, senão ele rasga. Por quê? Porque o arroz, quando cozinhar, ele vai estufar. E aí você faz camadas, assim, né? Do molho, ou, enfim, ou tomate, que a gente tá vendo que tá tudo em pedaços, né? Que é geralmente com molho de tomate que a gente faz.
mas não um molho muito espesso. E aí você faz camadas na panela e cozinha. Tanto é que tem muita gente que arruma assim bonitinho do jeito que tá aqui, porque aí só vira no prato como se fosse um bolo. Ou se não, né? Se ele for empratado, você pode servir assim desse jeito. Então, o único segredo do charutinho é esse, na hora de fechar. Aí tem a abobrinha recheada, que ela também é uma receita muito simples de fazer, mas ela é tipo uber saborosa e ela é feita pode ser feita no forno ou na panela, inclusive. E também mesmo recheio, tá, gente? É arroz cru com carne moída, aí quando cozinhar, né, você vai ter esse resultado. E lembrando que o tempero é muito característico, tá? É o tempero do as especiarias, né? As ervinhas e tal. É a parte que eu mais odeio, os docinhos, né? Então, eu separei aqui o Mahalab, o Ataif, o Bismillah, o Hitlaus e o Mahmoud Tâmaras como exemplos, né? Aqui a gente tem o Ataif, que ele é uma panquequinha que você pode rechear com nata ou com nozes. Esse daqui é de nata, então a gente faz ele meio abertinho assim, ó. A gente não fecha ele totalmente como um pastelzinho. E aí a gente chocha ele no pistache. Tá vendo que lindo esse primeiro aqui? De nozes, normalmente a gente faz ele fechadinho, né? O recheio de nozes é nozes com açúcar, só flor de laranjeira. E aí a gente faz uma calda de açúcar com flor de laranjeira. Quem gosta do açúcar, que nem eu, taca essa calda em tudo. Todos os docinhos árabes. Aí tem esse aqui, que é o mahalab, que também é conhecido como manjar turco, que ele é como se fosse um mingau. Não é mingau. Enfim, é leite, açúcar, amido de milho, água de flor de laranjeira. E em cima é uma geleia de damasco com uns pedacinhos de novo, o mesmo negócio daqui, o pistache, tá? Esse daqui é o mamul de tâmaras. Ele é um biscoitinho amanteigado, recheado de tâmaras trituradas e ele é feito nessa forma aqui, ó, que aí ele fica desenhadinho. E tem o Ismali, que é esse daqui que é de... Oh, meu Deus, como é que chama aquele negócio? O grano duro lá, gente. Me lembra o nome do bichinho? Semolina. Obrigada por nada, viu, gente? Semolina é como se fosse um bolo de semolina. E aí você rega ele bastante daquela caldinha que eu falei. Outro Instagram que eu vou mandar vocês seguirem. Esse eu vou mandar vocês seguirem, não vou nem sugerir. Porque... Espera aí que eu vou... Que não entrou. Vou mandar mesmo. Eita, agora danou-se tudo. Estão vendo minha tela? Tá escrito Farhad Abazid. Ó, tô fingindo que eu sei falar. Aqui, ó, vocês vão ver que esse menino faz uns doces muito lindo. Eu não sei se é gostoso, porque pelo que eu entendi, né? Ele é da Alemanha. Cadê? Aqui, Deutschland. Deutschland é Alemanha. Só isso que eu sei em alemão. E só sei também falar um palavrão. Mas enfim. Olha só esses doces, gente. O que será isso? Deixa eu ver se é interessante. Não, macarrão. Não. Olha isso, gente. Eu piro nesses docinhos. Acho que não existe doces melhor. Vocês estão vendo minha tela, né? Ou eu tô falando sozinha? Estamos sim. Olha o Ataif que eu falei Sim. quando ele é fechadinho. Vocês estão me ouvindo?
Ou eu tô só viajando sozinha nos doces? Não, sim, estamos ouvindo. Ah, tá. Vendo e ouvindo. Ah, então fala, nossa, Pro, que delícia! Nossa, olha que lindo, eu quero! Uau, que delícia, eu quero. Obrigada. Foi Vocês não vão me convincente? deixar pirando sozinha nos doces. Tem uns que são contemporâneos, né? Mas assim, você vai ver que ele tem bastante docinho árabe aqui, porque pelo nome dele. Ó, o bichinho que a gente tava falando, o biscoitinho lá. Mamu. Ó a caldinha que eles tacam em tudo. Aqui, ó. Não é mel, tá, gente? É uma calda de açúcar com um pouquinho de flor de laranjeira. Água de flor de laranjeira. Mas o que eu gosto dos docinhos dele é que ele não moe, ó, porque os árabes têm mania de moer. Então ele trouxe essa valorização da própria beleza do ingrediente, né, para os doces, tá? Então, vamos contemplar os doces árabes. Olha isso, gente, olha isso. Pelo amor de Deus, que doce perfeito. Isso pra mim é perfeição. Eu vou falar a verdade. Esses doces com esses espelhos aí que eles fazem, esses doces que tem 200 mil camadas, não sei o que, é gelatina, não sei o que, não tem nada a ver, ó. Isso é doce, isso é doce. O resto é conversa. Ou esse Instagram, saco, né? Ele volta lá pra cima. Eu tô hipnotizada. Quando eu fico quieta é porque eu tô hipnotizada, tá? Gente, se eu vejo uma vitrine de doce dessa, ninguém me segura. Não consigo nem lembrar pra vocês falar onde é que é os melhores doces que eu gosto de comer isso aqui. Que eu tô tentando lembrar que antes da quarentena eu fui em tanto lugar árabe, porque ali na 25 tem um monte de coisa árabe. Não sei se vocês conhecem. Cheguei a comentar com vocês, tem um restaurante árabe chamado Esqueci o nome. O que eu conheço ali na região é o Rafu. Sim, mas não é o Rafu, é um outro. É o. Qual o Chá vai falar daqui a pouco? Gente, eu sou apaixonada pelo Instagram, porque a gente viaja o mundo inteiro, a gente consegue encontrar pessoas confiáveis, né? Assim, pensando em técnicas e tudo mais. Não tô falando pessoas confiáveis, profissionais, né? Com técnicas bem elaboradas. E. Peraí que eu vou procurar o nome do restaurante. Tava até comentando com o meu pessoal de ADM. Restaurante Árabe 25 de março. Chama-se Monte Líbano. Ele é descendo a ladeira Porto Geral, é num prédio, ele é escondido, assim. Você parece que entra em outro planeta quando você vai. Meu Deus, deixa eu terminar logo esse troço aqui de cozinha árabe, porque eu ainda tenho a cozinha grega. Hoje eu tô que tô. Tô empolgada com os docinhos. É que eu gosto muito. Monte Líbano, quando voltar as coisas mais ou menos ao normal, dá uma passada lá. Não é muito barato, mas é muito bom. E os docinhos lá são sensacionais. Então, hábitos à mesa, né? Eles comem muito com as mãos, objetos cortantes não são bem-vindos. Então, as pessoas geralmente têm um prato só e você vai compartilhando as coisas daquele prato. As carnes você pode comer usando ambas as mãos e os demais alimentos com a mão direita. E aí a gente vai ter os lanchinhos, shawarmas, que a gente acabou de ver, kebabs e gyros pita, que basicamente são a mesma coisa, tá?
São sanduíches de pão achatado e o recheio pode variar. Então, pode ser carne, falafel, vegetais, molhos, e aí vai depender com a região. Gyros pita, óbvio que pelo nome é da região da Grécia, e os shawarmas e kebabs é da região das Arábia. Então, os shawarmas e kebab Oriente Médio, usa-se mais como carne, cordeiro e frango assado em grandes espetos, igual eu mostrei a kafta. A kafta também serve de recheio. Lá ele fez um tipo de shawarma ou kebab, né? Só que ele não enrolou, ele cortou cortou o pão, né? Aí pode usar o tabule, molhos, coalhada, tahine, cardamomo, o tempero da carne, né? Costuma ser cardamomo, pimenta jamaica, canela, cravo, semente de coentro, tá? Ai, ai. Aí, Grécia, né? Falei que eu ainda ia falar da Grécia, mas a Grécia é mais rapidinha, porque eu não vou ficar admirando os doces da Grécia. Tomando água. Na Grécia Antiga, a alimentação já tinha uma valorização muito forte. Ela era considerada um meio de manter a saúde. Então, quer dizer, os gregos já sabiam disso. Tanto é que o Hipócrates, que ele é considerado o pai da medicina, ele tem alguns textos sobre alimentação, sobre dietética, alguns receituários bem detalhados e que listam quais eram os alimentos consumidos na Grécia clássica, tá? Então, o que a gente tem de registros? Que as refeições elas eram todas regadas a vinho, da Trácia, de Tassos ou de Quios, que eram vinhos encorpados, né? A comida era vista como um meio de fortalecer os homens para a guerra. As refeições comunitárias para os gregos já era sinal de civilização. Tanto é que a gente diz que a civilização nasceu a partir do momento que o homem dominou o fogo e passou a viver em sociedade, ou seja, a civilização nasceu num churrasquinho ali, numa roda de churrasco, tá? Falando a grosso modo. O banquete, ele era considerado uma manifestação artística e como eles eram um povo que tinham esses banquetes, eles negavam a barbárie. Então, eles não eram bárbaros, eles eram pessoas civilizadas que comiam à mesa. E a gente pode enxergar essas heranças até hoje, né? Eu estava assistindo ontem aquela novelinha lá da Ruivinha lá do Totalmente Demais, e a senhorinha ensinando ela a comer à mesa, porque uma moça tem que saber comer à mesa, não sei o quê, como se fosse um sinal de status mesmo, né? Que né? Tanto que a gente aprende etiqueta à mesa, a gente sabe que a grande parte, a massa da população, não come, né, nessas etiquetas à mesa. Quem come é quem tem muito status, né? Quer mostrar que é uma pessoa civilizada. E isso nasceu lá, né? Na Grécia. Outros registros que a gente tem, né? É que os cozinheiros, eles eram homens livres. Já existiam chefes famosos na Grécia Antiga. Existia uma escola de cozinha em Atenas durante a dominação romana e lá eles promoviam concursos. Naquela época, ser cozinheiro era uma profissão lucrativa e honrada. Um momento de risada. Pronto. Pelo menos lá, né? E na Grécia se deu os 4 contributos fundamentais para a cozinha. A criação do mercado e o hábito de frequentar o mercado, o estatuto especial atribuído ao cozinheiro, depois dei uma pesquisada que é muito interessante, a frugalidade. Então, esse conceito de que a simplicidade, o menos é mais, já nasceu, não é uma coisa nova, nasceu na Grécia Antiga, né? A simplicidade dos ingredientes, de se valorizar, o ingrediente já nasceu lá na Grécia Antiga. E também eles têm várias receitas que eles deixaram para a posterioridade e que são realizadas até hoje e que são utilizadas como bases de muitas receitas clássicas.
A cozinha grega, ela é simples, colorida, temperada e com sabores fortes. O modo de comer é saudável. Então, vocês vão ver poucos ingredientes simples, que eles são frescos e que eles são realmente para nutrir, mas sem deixar de lado o prazer, o sabor, tá? Eles vão ter influência do povo árabe, do povo turco e do povo italiano. Eles, apesar de eles terem essas influências, mesmo eles incorporando essas influências árabes, turcas, italianas, você vai ver que eles têm um estilo próprio e que não mudou muito ao longo dos anos. Se você vai hoje lá, uma comida grega continua sendo uma comida grega. Eles não dão importância para a sequência de pratos e eles valorizam muito a terra deles, a história e o grande prazer à mesa. Então lembrem-se, né, do que eu falei, que no Mediterrâneo, nessa dieta mediterrânea, né, que se vocês forem procurar a respeito da pirâmide mediterrânea, vocês vão encontrar isso, né, que comer em convívio faz parte de uma comida saudável, de uma cozinha saudável. Partilhar faz parte. Não é diferente na cozinha grega, que a gente tem os grandes filósofos, né, nascidos lá. Quer dizer, o berço da humanidade, né, ocidental, tá ali. Então, o que a gente pode destacar? O azeite de oliva, peixes e frutos do mar, os legumes mediterrâneos, né, que são assim chamados a abobrinha, berinjela, tomate, que você vai encontrar esses legumes em todas as regiões do Mediterrâneo. O limão, o orégano. Aliás, o orégano, ele é ligado totalmente à Grécia. Aqui, limão, orégano, canela, azeitona e carne de cordeiro são hábitos que são trazidos desde a Grécia clássica, tá? Então, os ingredientes são mais utilizados. O peixe, ele... não preciso nem falar que é por conta do mar, né? Então, você vai ver uma grande incidência de peixe, você vai ver tainha, vermelho e cinza, rodovalho, peixe-espada, pargo, sardinha e linguado. O polvo, eles têm o hábito de surrar o polvo contra as pedras para maciar a carne. Vai ver lulas e camarões, e eles geralmente, né, esses peixes e frutos do mar, eles podem ser feitos fritos, grelhados, cozidos, em molho de tomate, ou como sopa, tá? Ensopado. Sopa. Uma sopa. Né? Todo lugar que tem pescador tem sopa, né? Porque diz que a sopa, ela é comida de pescador, porque tudo que sobrou do dia ali, que não dá para guardar, você faz ali um ensopadão e você alimenta muita gente com essa sopa nutritiva, né? Aliás, sopa é vida, né? Eu odiava sopa, mas hoje eu vejo que sopa é vida. Tô ficando velha. Carne. Então, como os terrenos são bastante acidentados, pouco extenso, e também não são tão férteis para a criação de rebanhos bovinos, você vai encontrar muita cabra, muita ovelha. O consumo tanto da carne quanto do leite é de cabra e ovelha. Você vai ver frango, galinha da Angola, perdizes e codornas. Galinha da Angola tem origem africana, mas existem receitas clássicas que você vai encontrar. Galinha da Angola, perdizes e codornas, tá? Mas óbvio que hoje é mais comum, né? Frango. De vegetais, então a gente vai ter os legumes do Mediterrâneo, cebola, espinafre, favas, repolho, erva doce, alho poró, quiabo. Lembrando que tomate não é um legume. Eu acho que nem a abobrinha nem berinjela, né? Mas enfim, é considerado como legume. Pratos sozinhos são formados por esses vegetais, ou eles são usados como acompanhamentos, mas como existe essa valorização muito forte do ingrediente, eles são capazes de fazer pratos sozinhos disso. A azeitona é a rainha, você vai encontrar de várias formas, cores, tamanhos, e o azeite de oliva na Grécia é
fato, né? Assim como no restante do Mediterrâneo, você vai encontrar azeites de terroir muito importante, assim. Iogurte e queijo, principalmente são feitos com leite de ovelha, inclusive a coalhada pode ser feita com leite de ovelha. E o queijo principal lá é o queijo feta, né? Que é um queijo de ovelha e ele é meio frescal, assim. Não é frescal. Não chega a ser o queijo igual o nosso ali de Minas, mas é um queijo mais fresco, tá? Não é maturado nem nada. Os temperos, né? Também usa-se água de rosas de flor de laranjeira, o cardamomo, que você pode tanto aromatizar doces como café, você vai ver em alguns países árabes também esse café à base de cardamomo. E a pimenta síria, né, que na verdade ela é uma mistura de pimenta da Jamaica, pimenta do reino, canela, cravo e noz moscada. Quer fazer qualquer coisa grega ou árabe, usa essa pimenta síria. Acabou. O gyros pita, né, que é muito parecido com kebab, na verdade você usa o pão pita, que é esse pão achatado aqui, as carnes temperadas com ervas mediterrâneas, inclusive aquela carne que a gente chama de churrasquinho grego, né, que ela é feita no espeto, várias camadas, e ela vai assando, girando ali lentamente, e aí você corta as fatias e coloca aí no meio. E aí você pode, nesse caso, na Grécia, né? Essa carne ela é temperada com orégano, manjerona, tomilho, alecrim, ervas frescas, geralmente. Diferente da árabe, que é mais ingredientes secos, tá? E aí você serve com cebola, tomate, o molho tzatziki. Não, eu não engasguei. É o nome do molho, tá? Que é o quê? Um molho grego. Ele é bem fresco e bem cremoso porque ele vai iogurte grego, pepino. Então, o iogurte grego ele traz essa cremosidade, o pepino e o hortelã traz esse frescor. E ele é usado como acompanhamento de várias coisas, entre eles os grelhados e os sanduíches. Serve até de molho para salada, tá, gente? Então, a gente vai ter na composição dele o pepino, o iogurte grego, lembrando que a acidez dele é mais equilibrada e a textura é muito mais densa do que esse iogurte natural que a gente está acostumado. Infelizmente, no Brasil, o iogurte grego a gente só encontra adoçado, inclusive, né? A gente vai ter o hortelã e a gente vai ter o azeite. É isso. Tempera com um pouquinho de sal, né? Um pouquinho de pimenta, tá tudo certo. Aí a gente vai ter uma das saladas mais emblemáticas deles, que é essa Horiaz. É o queijo feta, tá vendo? Esses branquinhos são queijo feta, azeitona, tomate, cebola, pepino e azeite. Ok? Limão. É isso. É uma salada muito simples, mas que ela traz esse Mediterrâneo grego aí muito forte. Tem esse pastelzinho, né, que chama Spanakopitz. Tentei falar rápido, não deu certo. É massa filo, ó, tá vendo? Dá pra ver de longe. E aí é recheado com espinafre e queijo feta. Assado, tá? Muito bom. Tudo que tem massa filo é muito bom. Estifato, né? Estifado. Que é um ensopadinho de carne marinada no vinho, com os temperinhos, especiarias. E ele é servido com essas cebolinhas pérolas aqui, ó. Tá? Aí pode comer com arroz chari também. Rola, viu? Moussaka, que eu acho que é o mais famoso, né? É uma espécie de lasanha de berinjela. Você vai pegar a carne moída com molho de tomate, né? Vai fazer um molhinho de carne moída, mas é mais carne do que molho. E aí vai fazer um bolinho bechamel. A berinjela você vai fatiar e fritar, e aí você vai colocar berinjela, carne moída, berinjela, carne moída, e só finalizar com molho bechamel. Aqui eles resolveram botar um molho bechamel no meio também, mas moussaka é seu, você faz do jeito que você quiser. Aí você polvilha um queijo aqui para dar uma gratinada, tá?
Então, moussaka, que é super famoso, é isso. Só. Não tem nada de muito especial. Mas é uma delícia. Ah, qual que é o diferencial? Tempero, né, gente? O tempero dessa carne moída, o que que vai diferenciar para uma lasanha de berinjela italiana, por exemplo, né? Mais puxada para o italiano? É o tempero. Você vai colocar pimenta síria ali, você já vai ter um sabor totalmente diferente. E tem o primo do moussaka, que é o pasticcio, que também você faz essa carne moída, é a mesma carne moída e o mesmo molho bechamel, tá? Mesmo. O dia que você quiser fazer, você pode fazer os dois, aí você congela o moussaka, pra você gratinar outro dia, e o pasticcio você serve na hora. Eu aconselho porque massa congelada não é muito legal, não. Mas dá também. E aí você também vai fazer em camadas. Eu já fiz com espaguete, mas na internet só achei foto com esse macarrãozinho aqui, acho que é penne ou, ou rigate, né? Pelo corte não dá para ver muito bem. E também vai ser o macarrão, carne moída, né? Com molho, mas veja que não é aquele molho aguado, né? Aí, de novo, macarrão, carne, e aí você finaliza com bechamel e um queijinho para gratinar, tá? Doce, o baklava, massa filo e aqui tá com pistache, né? Pistache é açúcar, mas pode ser nozes, pode ser outra coisa, tá? Pronto, eu consegui terminar. Então, gente, basicamente é isso sobre essas duas cozinhas. Óbvio que tem muito mais. Se você for se aprofundar por cada uma delas, você vai ficar doido, assim. Porque é muito rico, assim. Essa cozinha mediterrânea, ela é riquíssima. Tudo é muito gostoso e tudo é muito fácil da nossa aceitação no paladar, né? A cozinha árabe aqui no Brasil sempre foi muito valorizada e você vê que a cozinha grega ela tem muita proximidade com a cozinha árabe e com a cozinha italiana. Logo, a gente também vai ter proximidade com essa alimentação também. A não ser a parte de peixes e frutos do mar, que eu acho que o brasileiro ainda tem um pouco de dificuldade para aceitar polvo, essas coisas todas. Dúvidas sobre a nossa aulinha? Não, chefe. Bom, eu coloquei um trabalho final para vocês lá no AVA. Avisei o Emmanuel, acredito que todos tenham visto, que é para terça-feira que vem. Vocês vão ter 10 minutinhos para apresentar a produção de vocês e contextualizar. É o mesmo trabalho para a cozinha fria, o mesmo trabalho para a cozinha internacional. Vocês têm que fazer uma produção de cozinha fria para uma produção de cozinha fria internacional. Então, vocês vão ver todos os países que a gente estudou, escolher uma produção ali e fazer. Professora, não tenho, sei lá, tahine. Resolvi fazer as pastas que a gente viu hoje, mas não tenho tahine. Não posso sair para comprar, não tem problema. Faça toda a produção, vai ficar diferente. Ah, importante, né? Tahine é o óleo do gergelim, tá? É a gordura do gergelim, tá? Não é o óleo. É uma pasta de gergelim, na verdade. É uma pasta de gergelim, desculpa. Então, ela é bem oleosa, ela é bem gordurosa. Então, não tendo, faça de outro jeito. E aí você me explica, ó, aqui iria pasta de gergelim, mas eu não tinha. Então, acabei não usando. Ou eu tinha gergelim, acabei colocando gergelim. Com certeza ficou diferente, mas aí vocês vão explicando isso, ok? Então, exemplos que eu posso dar. Por exemplo, borscht. Borscht é uma sopa fria. E a gente estudou na cozinha da Europa do Leste, certo? Então, serve como? Mas eu quero que vocês tenham uma coerência de apresentação de vocês. A foto da execução, não precisa mostrar você fazendo, porque eu vou confiar em vocês, né? Sou obrigada a confiar em vocês. Afinal, vocês são quarto semestre, já estão mais com o pé lá fora do que aqui dentro, então, enfim.
E é isso, alguém tem alguma dúvida? Vocês vão pegar e falar, ó, a borscht é uma sopa assim, assim, assada, uma sopa fria, não sei o quê. Eu resolvi fazer a apresentação assim, para compor um buffet ou para compor como entrada, porque vocês viram que eu até mostrei para vocês, né, formas de apresentação diferente de todos os alimentos. Eu tomei um pouco esse cuidado justamente para a gente linkar com as aulas, com as outras aulas, tá? Dúvidas sobre o trabalho? Então, vocês são obrigados a apresentar a foto. Professora, quero fazer uma apresentação de slide. Posso? Pode. Professora, quero só falar sobre. Pode, desde que você tenha a foto do seu prato. Quero só que vocês me compartilhem a foto para a gente saber do que a gente está falando, tá bom? Então, de novo, um trabalho para 2 disciplinas. Quem tiver com problemas para fazer este trabalho, me mandem um e-mail que eu passarei as diretrizes dos trabalhos teóricos, porque aí no caso, né, aí quando for trabalho escrito eu vou passar um trabalho para cozinha fria e um trabalho para cozinha internacional, beleza? Beleza. Olha lá, hein, eu quero trabalho de qualidade. Não quero essa porcariazinha que fizeram ali do tabule, viu? Ok. Viu? Não quero aquele tabule com os Nossa, cortes bem no tudo meio. errado. De graça, graça. Tá bom, obrigado. Pode deixar. Foi gratuito essa. Mas vocês veem, ó, o Alexandre já tem o trabalho dele pronto, na verdade, né? Ah, ainda bem que o Alexandre tem, ainda bem que eu nem tenho. Olha aí que maravilha. Tá feito o meu trabalho, tá bom, professora? Tá entregue O já, Emano inclusive. também tem trabalho pronto, sabe por quê? Porque ele tava fazendo os finger food, né? E eu pedi. O que eu pedi? Eu pedi Eu tenho algo da México cozinha e de fria. árabe. Pode ser o quê? Um sanduíche, um kebab, ó. Pode ser cozinha fria, lógico, sendo um kebab frio, né? Eu tenho árabe e tenho México. Então, pronto, tá? Então, assim, sejam espertos, peguem uma produção que você já fez, só que tem que ser autoral. Você já fez, se você estiver sem tempo, sem condições de sair para comprar as coisas, sem condições de comprar as coisas, pega lá uma produção que você já fez e contextualiza para mim. Hello! Eli, você queria falar alguma coisa? Não, já, Tá. já esclareceu tudo. Ah, eu sou perfeita, né, Eli? A melhor professora de vocês sou eu. Então, ó, vamos lá, só recapitulando. Amanhã. Não, perfeita não, falta um pouco ainda. Não que a gente tenha tido muitas professoras. Eli menos 300 pontos, Emano menos 500, porque reclamou que eu fui professora demais de vocês, né? Bom, tá bom. Né, mano? Tá bom, Podia ter sem problema. explicação um semestre. Não, eu não ligo, não. Não, Tá eu me sobrando lá, retiro. pode tirar. Eu me retiro, não tem problema também. Pessoal, então olha só. Vocês vão ter que me aguentar mais, né, na reposição das aulas práticas. Vocês acham que tá acabando? Não tá. Ó, então recapitulando, de quinta-feira a gente não tem mais aula. Então, quinta-feira vocês não vão me ver, não vão me ouvir. De terça-feira que vem vocês vão ter a... Terça-feira que vem vocês vão ter não é avaliação, é trabalho. Apresentação de trabalho. Isso, obrigada, querido. Ah. Dia 9, mais uma aula teórica, que é a última que falta, que é Espanha e Portugal. E dia 16 já é a prova de vocês, se nada mudar no nosso calendário, tá? Aí a prova de vocês, eu vou mandar, se vocês merecerem, né? Eu vou dar o roteiro de estudos. Dessa vez não vou fazer aquela palhaçada lá de estudar junto com vocês, porque vocês não estão merecendo, não. Nossa, Carol. Já que eu não sou perfeita, né? Vamos. Não, perfeita ninguém é, minha querida. Mas fica tranquila, Carol. Depois desse TCC super legal que a gente está fazendo, todo mundo vai gostar de fazer o resto das coisas. Fica tranquilo. Vai gostar de fazer o quê?
de fazer o resto das coisas. Ninguém mais vai reclamar. Mas se tem uma coisa que aluno reclama é de TCC, né? É incrível isso. É incrível. Eu não conheço um aluno. O problema é esse. Principalmente quando o TCC é de administração e não de gastronomia, né? Se o TCC fosse de gastronomia, a gente não reclamaria. Então, mas vocês sabem que o meu TCC, ele foi um plano de negócios, a única diferença é que a gente executou o restaurante por um dia. Mas eu tenho até hoje, ele é o plano de negócios desde a concepção do cardápio, a gente teve que colocar até... eu tava vendo esses dias, porque eu já até esqueci, sabe? Porque tem coisas que dói na hora, depois passa. Mas E aí eu qual é o tava problema? vendo que tem até a gente teve que fazer a planta do restaurante, como que era fluxo de lixo, como que era tudo isso. Sabe qual é o problema desse TCC? É que a gente tem que fazer coisas que a gente não aprendeu. Coisas que não estão dentro do nosso aprendizado durante a faculdade. Tipo, Sabe, descobrir qual é o ponto de equilíbrio, lucratividade, lucro líquido, lucro bruto, não sei o quê. É umas paradas que, cara, Se é de fosse só contador, planejamento não é da físico, gente. beleza, a gente até entenderia. Mas parte financeira, coisa que a gente não aprendeu na faculdade, entendeu? O problema é esse. Para operação, tem coisas de alinhamento lá do núcleo que eu quero fazer. Tem um monte de coisinha assim, sabe? Do que quero suporte. Eu já fiz um monte de apresentação aqui, só que tem que colocar agora em prática. Então, Agora a Carol tá fazendo bullying com a gente, que aí a gente demora pra responder, ela tá fazendo igual. não, eu tô ouvindo, ele tava falando, você não tá ouvindo? Não. Não, então, é o que eu tô pensando aqui, que realmente, né, eu tô dando aula de ADM, eu achei que porque assim, eu já dei aula de planejamento de cardápio, e isso não tá em planejamento de cardápio. Aí eu pensei, vou dar aula de ADM, isso vai estar em ADM, e realmente não tá. Em ADM a gente cuida muito mais dessa questão de contratos, né? E realmente falta, por exemplo, fazer uma análise de SWOT, alguma coisa assim. Mas é que assim, a gente tem que seguir o que está ali nas diretrizes da matéria, no plano de ensino da matéria. E aí, talvez, é que assim, o TCC, eu já dei A aula gente de TCC. tá gostando. Antigamente, a gente não respeitava as diretrizes do TCC. Mas, basicamente, no TCC é isso. A gente tem que ensinar essa parte para vocês e vocês têm que ir fazendo o TCC voltado para essa parte, entendeu? Um plano de... Muito bem posto. Tem que ensinar pra gente. Ponto. Era isso que a gente queria ouvir, na verdade, só para saber se a gente estava certo na nossa avaliação. Então, por que vocês não conversam com a professora? Já marcamos pra isso. Isso. Tudo vocês conversem com o professor, porque às vezes na cabeça dele, que nem tem alguns professores que, apesar de ADM não colocar isso, ensina isso em ADM, entendeu? Então, eu tenho turmas que falou que já fez plano de negócios em ADM, mas agora que eu tô dando ADM, eu tô vendo que isso não tem. Então, eu, por exemplo, não tô passando. Então, chefe, o que acontece? Eu entendo que a gente tem até aula de ADM e a gente tem que saber o básico de tudo isso. Mas logo no início do TCC já foi a nossa principal reclamação de que fazer esse tipo de trabalho era um trabalho voltado para um curso de administração e não um trabalho voltado para o curso de gastronomia. Mais uma vez, eu entendo que é importante que a gente tenha noções básicas disso, mas noções básicas disso não é criar um trabalho 100% do zero. É ter noções básicas. Então, assim, a gente teria que ser cobrado em alguns assuntos. Outro exemplo que eu vou te dar é, como você mesma colocou, no seu TCC você fez, mas já esqueceu tudo. Por que você esqueceu tudo? Porque como Não, eu não gastrônomo, esqueci a gente como não se usa isso. faz. Eu esqueci de que eu tinha feito tudo isso no TCC. Sim, mas a Sim. gente não utiliza isso de maneira corriqueira. Mesmo porque se eu for abrir um negócio, eu vou procurar profissionais da área para me auxiliar nesse tipo de coisa. Eu entendo, mais uma vez, que temos que ser multifacetados. Nós temos que ter conhecimentos além do que nos é pedido. E isso é óbvio, né? Mas o jeito que isso está sendo cobrado, eu entendo também que existe uma parte disso por conta dessa quarentena e a gente está longe, e por conta disso nosso trabalho vai ser só teórico, e não é culpa da faculdade necessariamente, mas o que acontece é o seguinte,